Olá, meu querido prof. Tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou passando aqui para a gente conversar sobre a nossa lição, a lição EBD, a lição dos adolescentes de 13 a 14 anos. Essa que eu sempre comento aqui com você. E hoje a gente vai falar sobre a lição 7. Nós vamos comentar a lição 7. E o tema dela você já viu aí, né? O que Jesus fez na cruz. Hoje nós vamos passar para os nossos adolescentes um pouco mais sobre o que Jesus fez na cruz. Se você não é professor da escola dominical e tá ouvindo, passou aí, achou esse vídeo, não tem problema. Até porque esse é o tema mais importante. O tema mais importante da Bíblia, é o tema central da Bíblia. E a gente vai falar um pouquinho sobre esta lição, o que Jesus fez na cruz. Essa revista fala sobre a história da salvação, ela nos dá um relato da história da salvação e hoje a gente vai comentar sobre esse acontecimento histórico extraordinário. Aqui, inclusive, diz o que Jesus fez na cruz. Eu até li assim com um ar de interrogação, mas e se a gente fosse perguntar mesmo o que Jesus fez na cruz? Uma loucura, né? Foi uma loucura de amor. Tantos casais aí, né, querem tanto uma prova de amor, ou mesmo quem tá aí numa crise espiritual, fica esperando uma prova de amor de Deus, mas ele já deu a maior prova de amor, que foi morrer na cruz por nós, né? Morrer de uma forma tão cruel, tão vergonhosa, tão terrível, mas ele deixou pra lá. Não, deixa eu ir lá resolver essa parada, senão esse povo não vai dar conta mesmo de se livrar do pecado. Só eu mesmo vou dar conta de resolver isso. Vou deixar pra lá tudo de pecado. Eu vou ter que ir lá resolver isso. E ele veio aqui, já estava nos planos dele, claro, né? Desde o começo. E ele veio aqui para nos resgatar, para nos salvar. Eu confesso para você que estudando essa lição, eu não sei se tá alto, acho que tá meio alto o som. Ah, tá, essa é a música sugerida para você que vai lecionar, passar para os seus alunos, caso você tenha oportunidade, tenha tempo, queira compartilhar com eles já no decorrer da semana, vai aí alimentando a mente do seu aluno com essas músicas que falam do amor de Deus. Tem também a música O Rosto de Cristo. Oi, Zilda, tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Eu estou aqui comentando a lição da Escola Bíblica Dominical de Adolescentes. Ok? Ah, você tem uma adolescente, né? Se ela estiver podendo, vai ser legal ela participar. Então, tem algumas músicas que a gente pode entregar aí para o nosso aluno, para ele ir se alimentando dessa mensagem que é a mensagem da cruz, tá bom? Nós vamos falar sobre a mensagem da cruz hoje. E hoje eu resolvi ficar aqui porque eu preparei os slides, já mandei lá no grupo do Telegram. Se você tá vendo agora, e quer os slides, eu vou deixar o link do Telegram, que tá lá no Telegram, tá joia? Eu já deixei lá no link do Telegram, e aí eu vou deixar no link aqui abaixo para você. Vou deixar o link do Telegram para você entrar no grupo do Telegram. O grupo do Telegram
é mais exclusivo para os professores, tá bom? Se você é professor, beleza. Se não, pode não ser interessante você entrar, porque o conteúdo é mais, assim, direcionado para professor mesmo, tá? E para não sobrecarregar o seu celular, né? Porque hoje em dia o celular tá enchendo rapidinho a memória, porque é tanto grupo que a gente entra, é tanto aplicativo, tudo praticamente é na base do aplicativo, né? E vai sobrecarregando a memória do celular. Mas então tá joia, vamos lá, vamos começar. Vamos fazer uma oração, né? Eu sei que você, professor, já está direcionado, né? Mas vamos começar para agradecer a Deus pela oportunidade de ser instrumento dele aqui, para abençoar o nosso adolescente, porque a fase da adolescência é uma fase muito decisiva, né? Aquele adolescente que aprende sobre Deus na fase da sua adolescência, ele cria raízes, né? Ele tem raízes. Se um dia ele se afastar, mas a raiz está lá, ele não vai esquecer, né? Então, é um privilégio para nós sermos instrumentos de Deus para abençoar a vida do adolescente, trazendo para ele o conhecimento a respeito de Deus. E essa lição em especial a gente está falando sobre o plano da salvação. E o adolescente conhecer esse plano de salvação é simplesmente essencial, né? É simplesmente essencial o nosso adolescente aí conhecer o plano de salvação. Amém? Pai querido, de amor e graça, te agradecemos, Senhor, pelo seu ousado amor, o seu imensurável amor, o seu incondicional amor. E hoje estamos aqui para transmitir o conhecimento desse seu amor. Te agradecemos por ser instrumento do Senhor nesta terra. Que o nosso adolescente esteja totalmente receptivo, que o teu Espírito Santo possa tocar-lhe o coração e que ele receba esta palavra e que esta palavra seja ministrada tanto no coração de quem está me ouvindo aqui, quanto os nossos adolescentes em sala de aula. Em nome de Jesus, amém. Então, a nossa leitura bíblica está em Marcos 15, do versículo 22 ao 27, também no versículo 33 ao 39. Tudo bem? A mensagem oficial diz: Ele nos libertou do poder da escravidão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Os objetivos nossos é aprender, né? No caso, o objetivo nosso como professor é ensinar a história da crucificação, entender a morte de Jesus, entender que a morte de Jesus nos trouxe a vida e perceber que a morte de Jesus nos reconciliou com Deus. A morte de Jesus nos reconciliou com Deus. Então, nesta aula, nós vamos aprender a história da crucificação e as implicações do sacrifício redentor. Iniciando aí, nós vamos, nesse primeiro tópico aí que diz que ele se entregou por nós, nós vamos ver o processo da entrega de Jesus. Então, Jesus estava no seu ministério, né, no exercício do seu ministério, até que chegou o momento de ele se entregar para esse sacrifício, né, o sacrifício da salvação. Como que se iniciou o processo? Ele foi para o jardim, ele foi para o Getsemane, né? Chegando lá no jardim do Getsemane, ele se isola e ora. E ele faz esse processo 3 vezes, porque a sua alma estava muito angustiada, e ele chamou alguns de seus discípulos e disse: vamos orar. E ele se afasta um pouco mais, e quando ele volta, os discípulos estão dormindo. E ele: mas vocês não podem orar comigo nem uma hora? Ai, meu Deus, deixa eu
Deixa eu colocar aqui para ninguém me atrapalhar. E ele fala, mas vocês não podem vigiar comigo, orar comigo por 1 hora? E volta e ora de novo, os discípulos estão dormindo e de novo. Então, ele falou, pois é, enquanto vocês estão aí dormindo, chegou a hora do Filho do Homem ser entregue, né? O Filho de Deus ser entregue aos homens. E então estava chegando Pedro, opa, meu Deus do céu, chegando Judas e entrega Jesus então. E esse momento que Jesus está orando é o momento que ele está se preparando emocionalmente, parece, né? Silêncio aí. Ele está se preparando emocionalmente, né? Espiritualmente também, uma demonstração para nós, né? Do processo que a gente precisa fazer para estar pronto para a nossa missão, que é a oração. E ele estava se preparando para encontrar então com o seu destino definitivo, né? Enquanto isso, essa missão dele foi iniciada neste momento. Então ele estava preparado para ser entregue, mas os soldados chegaram pensando que iriam fazer um confronto, né? E tem até o Cláudio Duarte que brinca, né? Que ele já sabia que seria entregue, e ele tão descontraído que fala, vocês estão precisando de alguma coisa? A quem vocês estão procurando? Sabendo que quem estava sendo procurado era o próprio Jesus, né? E então Jesus passa para o processo do julgamento. A gente sabe que o julgamento dele foi injusto. Por que injusto? Ele era o homem que só pregava o bem, que só ensinava o amor, que só curava, que só libertava, que ressuscitava. E o fato dele exercer o seu ministério, cumprir sua missão de amor, despertou aí o ódio, né? Sabemos que era parte do processo, né, da salvação. E então Jesus foi para o Sinédrio. Tá joia? Nós estamos seguindo aí a lição e estamos no segundo tópico, ou melhor, no primeiro tópico, no ponto 2, que fala sobre o julgamento. Deixa eu abrir minha apresentação aqui. Então, Jesus esteve aí se preparando para a sua missão como um cordeiro, no momento que ele vai para o Getsemane. Eu não pedi para vocês fazerem silêncio? Vocês não estão fazendo, não. Pois é. Então, Jesus se preparou como cordeiro, tanto é que ele calou, né? Quando ele foi interrogado, em todos os momentos ele se calou. E o segundo ponto do processo foi o julgamento. E o julgamento dele era uma peteca, assim, né? Tanto é que ele veio 2 vezes até Pilatos, e foi a Pilatos 2 vezes, porque estavam procurando alguma coisa, mas não tinha em que acusá-lo. Então, ele foi julgado pelo Sinédrio. O Sinédrio era a corte constituída por em torno de 70 homens. E eles faziam os julgamentos, questionamentos, para saber se a pessoa realmente era ou não era um infrator, né? E Jesus passou pelo Sinédrio. A Bíblia fala que era de madrugada. Foi nesse momento em que Pedro estava no pátio, observando esse momento, e foi a hora que ele negou Jesus. Foi nesse momento, nesse período aí que Jesus estava sendo julgado, que ele ficou pelo lado de fora no pátio, e o povo veio perguntar, mas você não estava com ele? Não, mas você fala até muito parecido com ele. E foi nesse momento então. E nesse julgamento, eles traziam algumas testemunhas para ver se tinha alguma condenação em cima de Jesus. Mas não tinha. Até que chegou uma pessoa, acho que 2 testemunhas ou uma testemunha, e disse que ele
tinha dito que poderia destruir o templo e depois de 3 dias ele poderia reedificar esse templo. Então, esse foi o motivo, essa foi a razão pela qual eles acharam que deveria condená-lo. E então, depois desse momento, ele foi para Pilatos, que era o governador, e ele poderia sim condenar Jesus. Mas ele também não achou uma razão, um motivo para que isso acontecesse, para condená-lo. E como ele ficou sabendo que Jesus era da Galileia, então ele mandou Jesus para Herodes, porque Herodes era responsável lá pelo distrito da Galileia. Eles eram até inimigos. Mas quando Herodes na verdade queria conhecer Jesus, porque ele tinha notícias de que Jesus fazia milagres, as pessoas falavam que ele era um profeta, outros falavam que era Elias, outros falavam que era João Batista, que João Batista tinha ressuscitado, mas ele não, João Batista não, porque João Batista eu mandei executar. E ele queria muito conhecer Jesus para saber realmente quem era. E aí ele teve essa oportunidade. E quando Jesus esteve diante dele, ele perguntou, fez as interrogações e Jesus caladinho, não respondeu nada. Mas eu estou sabendo que você faz milagres, que você é filho de Deus, que você é o tal. Pois é o que estão dizendo aí, né? E ele então ficou até com raiva, porque Jesus não respondeu nada e mandou de volta para Pilatos. E aí Pilatos tinha decidido que iria só castigar Jesus. Não, vou só dar um castigo, porque os líderes religiosos eram que estavam inflamando o povo para condenar Jesus. Eles que estavam o tempo todo incitando a sociedade para incriminar Jesus. Se os líderes, os chefes, o governador, a corte não encontrou nada para incriminar Jesus, era o que eles estavam procurando fazer, era incriminar Jesus. Então, Pilatos, quando recebeu Jesus, ele estava pensando em simplesmente dar um castigo, só mesmo, e depois mandar soltar. Mas como a perseguição era muito intensa, então ele acabou decidindo fazer uma troca, como era de costume, soltar um prisioneiro durante a festa da Páscoa, porque estava no período da Páscoa, né? Era próximo da Páscoa. Tanto é que foi depois, estava na festa da Páscoa. Tanto é que depois da ceia, que Jesus foi orar no jardim Getsêmani. Então, como era de costume na festa eles soltarem um bandido, então trocou. Eles pegaram Barrabás, que era um bandido que estava preso, e colocaram Jesus no lugar. Mas colocaram Jesus no lugar porque estava virando um bafafá muito grande. Os líderes religiosos não estavam dando trégua. E até que, enfim, ele falou, eu não tenho nada a ver a gente crucificar esse cara. O cara não fez nada, eu não estou vendo nada, nenhum motivo para chegar a tal ponto. Mas eles, os líderes religiosos, insistiram tanto. E foi também Pilatos que recebeu da sua mulher a notícia de que não era para se envolver na condenação de Jesus, porque ela tinha tido um sonho que ela sofria muito por causa dele. Então, por isso, ele lavou as suas mãos literalmente e entregou Jesus para ser feito o que quisesse. E então estava aí já sentenciado aí, a sentença já estava dada. E aí Jesus foi para a galera, mas assim, foi para a galera, não foi para curtição não, foi para sofrer mesmo. E aí sim, aí ele sofreu agressões terríveis. Eu não sei, eu acho que eu comecei a comentar no início da aula
que eu acabei lendo de novo essa história para ter mais detalhes. Nossa, como eu fiquei comovida com essa história. A gente ouve tanto, né? A história da salvação, assim, não era nem pra gente ficar surpresa. Mas eu fiquei muito emocionada com essa história por saber como Jesus foi humilhado. Mas foi humilhado mesmo, que nem peteca. Rasgou suas vestes. Tá tudo aqui nos slides, em Mateus 27, 35. Rasgou suas vestes, batia na cara dele, zombaram dele, zombaram porque tampava o rosto dele, batia e falava que agora fala quem foi que te bateu, já que você é profeta, né? Nesse processo também ele levou as chicotadas, né? E nas chicotadas tinha uns pedacinhos de ouro, nas pontas do chicote tinha uns pedaços de ossos para a hora que bater rasgar, que era um dos crimes, assim, a sentença pior, pelo que parece, era a crucificação. Era muito comum crucificar as pessoas, inclusive deixava lá para as aves comer. Tinha tipo um cemitério aberto que as aves vinham e comiam, porque era a morte mais humilhante, era a morte mais cruel, era a morte mais vergonhosa mesmo. Tanto é que dentro dos meus estudos, eu estava vendo que Jesus, na verdade, não foi crucificado com aquele paninho, não. Na verdade, ninguém era crucificado e só deixava aquele paninho assim, parecendo uma sunga, não. Era totalmente nu, totalmente despido. Então, as chicotadas, então recebeu chicotadas, recebeu a coroa de espinhos, que eram muito... eles penetravam a cabeça mesmo, recebeu zombaria, recebeu as chicotadas, teve as suas vestes rasgadas, e diz que lançaram sorte sobre suas vestes, levou uma cruz muito pesada, e por fim ele foi crucificado. Do lado dele foram 2 ladrões, né, crucificados também. Um reconheceu que ele era Salvador e o outro não. Esse que não reconheceu como Salvador ficava, na verdade, era zombando dele. Mas, moço, você disse que era era o Salvador, né? Disse que era o Filho de Deus. Por que você não desce da cruz, salva você e salva a gente também? Já o outro, humilde, dizia: não, nós estamos aqui porque a gente realmente merece, mas ele está aqui injustamente. E que ótimo, que ótimo, Zilda. E então Jesus, lá na cruz, quando ele viu olha só o amor e a compreensão da sua missão. Quando ele estava sendo crucificado, que o povo estava ali, uns chorando, porque sabia que era injusto, aqueles que eram tementes, né, que já seguiam a Jesus, e os outros que vinham mesmo para massacrar, né, que vinham para massacrar. E quando Jesus estava lá na cruz, o que Jesus falou? Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. É necessário que isso aconteça, é necessário que isso ocorra, é necessário que isso seja feito, porque senão não vai ter outra saída. E depois então teve 3 horas de trevas, que foi a hora que eles ficaram temerosos, né? Todo mundo ficou temeroso, falou: vixe, realmente ele era o Filho de Deus, que escureceu de uma hora para outra. Opa. Deixa eu colocar a música aqui de volta.
Então eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Além disso, a gente ainda tem até o milagre que aconteceu no momento em que Jesus foi sacrificado mesmo, né? Crucificado, que com o terremoto, alguns sepulcros se abriram e muitas pessoas ressuscitaram, e outros que conheciam essas pessoas que tinham morrido, as viram, as reconheceram, e foi um dos milagres que ele fez durante a sua crucificação. De fato, ele morreu para trazer vida, tanto é que no momento da sua morte, ele estava trazendo vida. Quando Jesus estava na cruz, disse que quando ele está com os braços abertos, a respiração fica mais ofegante, porque comprime o pulmão. E eles deram vinagre, né, para Jesus, mas ele não quis. E depois também, ontem eu estava vendo que na cruz tinha quase que um assento, sabe? Parecendo um assentozinho assim, que aí a pessoa descansava um pouco. Mas na cruz de Jesus não tinha esse assento. E então, às vezes, eles quebravam as pernas da pessoa para ela morrer mais rápido, porque o peso do corpo descia e aí comprimia mais o pulmão. E aí morria mais rápido. E aí, quando foi nesse momento, eles foram e quebraram as pernas dos 2 ladrões, mas de Jesus eles acharam que Jesus já tinha morrido, né? E por isso não quebrou nenhum dos seus ossos, mas eles furaram do lado dele para confirmar se ele estava morto, e só saiu sangue e água. Então, tipo assim, já não tinha mais jeito, já estava realmente morto, não precisava. Logo então, Jesus clama, né, por Abba Pai, e ele consuma a nossa liberdade. Como é que Jesus consumou a nossa liberdade? Com esse sacrifício, e fica evidente essa liberdade, porque na mesma hora em que Jesus morre, que ele clama, Abba Pai, que ele clama, está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo, né? De lá de cima, do alto, vem a salvação e rasga o templo, que era o lugar onde os... Oi, Neiva, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, nesse momento que rasga o véu de alto a baixo, foi a hora que Jesus morreu. E o que representa isso? Lá no templo, era dividido em 2 partes, né? O próprio templo, e pelo lado de dentro do templo tinha lá o lugar onde os sacerdotes ofereciam os sacrifícios, e do outro lado da cortina ficava o povo aguardando para ver se Deus iria perdoar os pecados, se não, né? Oi, tudo bem? E então, como rasgou o véu do templo, de cima a baixo, agora, quem quisesse entrar no templo para oferecer o seu sacrifício, para pedir perdão, agora não tinha mais cortina que separava isso. Então, qualquer um que quisesse já podia entrar e fazer o seu sacrifício. Agora, a forma de oferecer sacrifício é diferente. Agora a gente não precisa mais levar os bois, levar as rolinhas, levar os cereais. A gente não faz mais esse sacrifício como se era feito no passado. Agora o nosso sacrifício é vivo. É com o nosso corpo, com a nossa consciência daquilo que é contrário à vontade de Deus, que a gente deixa de fazer e obedece a Deus. Lembrando que esse sacrifício de Cristo é muito forte, porque assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, assim um homem só também conseguiu a restauração de todos os povos. É claro que essa restauração só acontece na vida daquele que reconhece o sacrifício de Jesus. Sim, eu reconheço que aquele sacrifício
pode me curar. Na minha cabeça eu acredito, o meu corpo responde com obediência, com adoração, com fé, com oração. Então, é assim que eu entendo que aquele sacrifício que foi feito é válido para me salvar. E todas as vezes que Deus olha para nós, Ele vê o Cristo fazendo a sua missão de Salvador. Então, Ele, tá beleza, você tá salvo. Você aceitou o sacrifício? Então, tá valendo. Tá joia, você tá salvo. Então, é assim que funciona. Depois que Jesus foi crucificado, né, na sexta-feira, então passou sábado, quando foi no domingo, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, tem, se eu não estou enganada, é no livro de Marcos, se eu não estiver enganado, o livro de Marcos fala que houve um terremoto, porque um anjo veio e foi a hora que Maria estava chegando, Maria e Madalena estavam chegando no sepulcro e viram a pedra revolvida e o anjo que diz para ela, se você está procurando Cristo, ele não está mais aqui, mas vão para Galileia porque ele vai encontrar com vocês lá. Então tá joia. Elas ficaram assustadas, pasmadas, mas foram encontrar Jesus lá na Galileia. Elas avisaram para os discípulos e tal. E depois Jesus ficou aparecendo em torno de 40 dias. Ele ficava aparecendo, ele comeu, ele continuou vivo até que chegou o momento em que ele... Amém, Cleidoca. Abençoe você também. E Jesus continuou aparecendo para muitas pessoas. Inclusive o apóstolo Paulo fala que ele apareceu a mais de 500 pessoas e por fim apareceu a ele também. Amém? O próximo tópico fala sobre a morte de Jesus nos trouxe vida. Ele morreu para nos dar vida. Por sua morte, nós viveremos. E como Cristo venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos, nós também ressuscitaremos. E assim como Ele, teremos o nosso corpo transformado e viveremos na presença do Pai eternamente. Então, é uma garantia que nós temos que, assim como Cristo morreu, nós também viveremos. Quando a gente abandona o pecado, então a gente morre. Tudo que precisa nascer, tudo que vai nascer precisa morrer primeiro. Então, nós que vamos viver eternamente, morremos para o pecado, para vivermos eternamente na presença de Deus. Então, espiritualmente falando, a gente já morreu para o pecado. A gente está morto para o pecado, mas estamos vivos para Deus. É aquela brincadeirinha, morto-vivo, morto-vivo. Tá? É mais ou menos isso. É a brincadeirinha lá, morto e vivo. Eu estou morta para o pecado, tudo que é pecado não me atinge. Mas por quê? Porque eu estou viva para Deus. A minha mente, o meu coração está disposto e voltado a Deus. Então, se eu pecar, eu tenho o advogado. Caso ocorrer de pecar, eu tenho o advogado que vai ficar me defendendo, falando, ajuda ela lá, perdoa. Porque o sangue de Jesus é suficiente para perdoar qualquer pecado em qualquer momento. Assim como ele falou para a gente perdoar 70 vezes 7, que é um sinônimo de infinidade, assim também ele faz. Porque ele, do jeito que ele manda fazer, ele faz também. Então é mais ou menos não, é isso aí. E por sua morte nós fomos libertos da condenação. Mediante a morte de Jesus, nós recebemos a vida espiritual e somos libertos do nosso pecado. O que nos garante vida eterna. É por causa do sangue derramado naquela cruz que nós somos justificados diante do Pai. Então, a morte de Jesus nos justificou diante de Deus. E por isso não tem mais condenação para nós. Olha só que maravilha, né? Não tem mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus.
a morte de Cristo nos reconciliou com o Criador. Nós sabemos que nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. E a morte de Jesus foi a ponte que nos ligou a Deus de volta. O véu do templo se rasgou. Aqui no próximo tópico até fala. Ele se tornou o único mediador entre Deus e os homens. E assim nós podemos ter um relacionamento direto com Deus. Por causa de Jesus Cristo, nós podemos falar com Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, qualquer hora, e Ele nos atende, né? O Espírito Santo foi enviado. Se Jesus não tivesse voltado para o céu, aí o Espírito Santo não podia descer. Então ele teve que ir para o Espírito Santo voltar. E digamos assim que foi até mais eficiente a vinda do Espírito Santo. Porque ele está dentro de nós, é ele quem nos orienta, é ele quem nos consola. Então se a gente está triste, é ele que nos consola por um mover aqui assim que a gente não entende. É por isso que nas minhas lives eu sempre falo que a paz de Deus excede todo entendimento, paz para você, paz para sua casa, paz para sua família. Por quê? Porque ele tem um trabalhar que a gente não entende. Por mais que tá triste, mas a gente tá bom. Tá triste, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. É aquele negócio assim que apesar de não estar como eu queria, eu aceito e tá bom. É mais ou menos isso. Então ele consola, é ele quem orienta, é ele quem fortalece a gente para vencer as lutas, as dificuldades, é ele quem capacita a gente para fazer alguma missão aqui na Terra, é ele quem revela as coisas que a gente não sabe, se tem um perigo, e aí a gente fala, não, eu não estou muito afim, eu não estou confiando muito nisso. Então quem tem o Espírito Santo tem esse discernimento, essa revelação do que pode dar certo, o que não pode, o que é certo, o que não é. Então é ele que revela essas coisas, que a gente chama de discernimento e sabedoria, né? E é ele quem intercede por nós, o nosso advogado, né? É ele quem intercede por nós, é ele quem ora por nós quando a gente não está conseguindo orar. Quando a gente tá muito triste, quando a gente não sabe nem o que falar na oração, falar, eu não sei se eu peço, ou se eu agradeço, ou se... Então ele é quem ajuda nesse momento de indecisão. É ele que nos auxilia. Concluindo então, Jesus nasceu como uma criança, cresceu como um homem comum. O seu maior ato foi entregar-se para morrer na cruz em nosso lugar. Ele morreu, mas também ressuscitou, e assim fez um sacrifício suficiente para atender à justiça de Deus. Nós só somos justos por causa do sacrifício de Jesus Cristo, ok? Bom, eu trouxe para você uma dinâmica. Ô Camila, você tá em sua casa, tá podendo pegar um papel, já que a aula é para professor, né? Mas aí tem um adolescente participando. Fiquei muito feliz, viu, Camila? Que Deus abençoe você. Eu tenho aqui uma folha A4 branca, pode ser de qualquer cor. E eu quero fazer uma dinâmica. Vou aproveitar que a Camila tá aqui, vou fazer, mas para você, professor, é bom que você já vê aí na prática como é que faz, tá bom? Essa folha branca, com essa folha em branco, eu vou contar uma história para você. Quer dizer, nós vamos criar uma história, tá bom? Essa história que a gente vai contar aqui agora é a história... Pega uma folha branca, Camila, por favor. Uma folha, um papel A4 e caneta, se você tiver canetinha fácil aí, para você colorir. Aí, pelo menos por enquanto, você só faz o rascunho e depois você complementa aí, tá bom? A minha folha tá um pouquinho dobrada assim, ó, é porque eu já me programei para eu não ficar dobrando aqui com muita dificuldade. Então, tá bom, vamos contar a história. Aqui na parte de cima,
a gente vai considerar como se fosse o céu. Enquanto Camila traz traz a folha dela, eu vou começar aqui. Então, na parte de cima, a gente faz de conta que é o céu. Faz algumas nuvens. Ah, já pegou, né, Camila? Faz algumas nuvens lá na parte de cima. Deixe que algumas nuvens se concentrem mais no centro da folha, tá? Eu vou fazer algumas aqui, aí você vai ver. Então, assim, ó. Tô fazendo na caneta, deu para entender, né? Aqui, digamos que é o céu. Aí, Jesus tá aqui. Eu vou escrever Jesus aqui, tá bom? Aliás, vou escrever aqui, ó, Jesus aqui, mas eu vou escrever atrás, tá? Porque eu vou dobrar a folha assim, ó. Vou dobrar a folha desse jeito aqui, ó. Tá dando para entender direitinho? Então, aqui eu vou escrever Jesus. Não tem problema escrever e ficar do lado à frente, atrás, não. Então, ó, peguei a folha, dobrei aqui. E aqui tá escrito Jesus. Ou seja, Jesus estava lá no céu, né? Jesus estava lá no céu. E então, ele precisou descer aqui na terra. Jesus estava lá no céu e precisou descer aqui na terra. A gente já sabe, já viu aí para que ele desceu aqui, né? Jesus desceu, veio aqui ao mundo. E então, dobrando aqui do outro lado, ó, vai virar o quê? Parecendo uma casinha, não é? E Jesus desceu e habitou entre nós. Vamos fazer de conta que isso aqui é uma casinha? Vamos fazer a portinha bem aqui, ó, bem no meio, tá? Uma portinha bem no meio. Vou fazer a portinha e o puxador redondo. Então, olha só. E Jesus habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Vimos a sua glória, vimos os milagres que ele fez, curou cegos, curou coxos, ressuscitou mortos e ele habitou entre nós aqui nesta terra. Tá conseguindo fazer, Camila? Tudo bem. Então ele veio, habitou entre nós e o que aconteceu? Nós vimos a sua glória. Mas qual era a finalidade dele vir aqui? Não era fazer um sacrifício? Então nós vamos pegar aqui pelo meio, ó. Pelo meio. Era necessário o seu sacrifício. Ele foi moído. Agora nós vamos dar mais uma dobrinha. Assim. Olha só, agora nós pegamos a casinha, dobramos no meio, ó, pegamos a casinha, dobramos no meio. Isso significa que ele veio fazer um sacrifício, né? Pega a casa e dobra no meio. Ele foi o quê? Ferido, mais outra dobra. Tchau. Mais outra dobra. Sobrando outra dobrinha aqui, ó, que ele foi ferido e além disso ele foi moído. Foi ferido e moído. Ô Camila, esqueci de falar que você vai precisar de uma tesourinha. O castigo que estava sobre nós, ele recebeu. E pelas suas feridas, nós vamos agora ferir. Como é que nós vamos fazer para ferir? A gente vai cortar bem aqui, ó.
vamos cortar bem aqui assim. Não é nessa dobrinha aqui não, é na outra dobrinha, tá bom? Assim, ó. Então tem duas dobrinhas. Repetindo, pegou a casinha, dobrou no meio, pra ficar parecendo um aviãozinho, ó. Tá vendo que começa a lembrar um aviãozinho? Aí, ó, dobrou no meio, uma dobra e agora outra dobra. Depois que a gente fizer essa segunda dobra, a gente vem e corta aqui, ó. Vou cortar. Pelas feridas de Jesus, o que aconteceu com a gente? Pelas suas feridas, nós fomos Opa! Vai ficar bem legal, tá? Ô Camila, se você estiver podendo, depois eu quero, na hora que você terminar aí, eu quero te chamar para ver o seu, se você deixar. O que vai acontecer? Que pelas suas pisaduras nós fomos... Ou melhor, é assim, né? Ou seja, nós podemos chegar, entrar pela cruz e alcançar o quê? O céu, né? Então, Jesus disse que ele é o quê? Eu sou a porta. Olha ele aqui. Eu sou a porta. Aquele que vier em mim, que vier a mim, entrará e vai encontrar o quê? Vida. Aqui na frente eu tenho o quê? Eu tenho morte. Mas Jesus veio trazer, não foi o quê? Foi o quê? Aqui eu tenho a morte. Quem passa pela porta que é Jesus, né? Quem passa pela porta que é Jesus, lá vai encontrar aqui o céu, né? Vai caminhar para o céu. E quem entra por essa porta e caminha aí pelo caminho da cruz, tem o quê? Tem vida. O que Jesus oferece pelo seu sacrifício? Tem vida, tem paz, tem alegria, alcança misericórdia, né? Também, a senhora também pode escrever uma coisinha bem aqui, ó. A senhora escreve aqui, escreve também Jesus. Jesus é aqui na frente, ó. Amor. Exatamente, o Arnold tá me ajudando aqui. Quem chega a Jesus encontra o maior amor, né? Aí você pode escrever atrás, né? Eu tô escrevendo aqui atrás, tá? O contrário aí para você. Mas quem entra pela porta que é Jesus, vai chegar até o céu, com certeza, e encontra paz, encontra alegria, né? É alcançado pela misericórdia de Deus, e encontra aí bastante coisa, né? Camila, cadê você? Você pode me mostrar o seu? Deu certo? Ainda tá passando a música é comprida que só. Mas olha só. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e cear com ele e ele comigo. Neiva, tira a foto aí, por favor. Mas tá faltando uma coisa. Um coração. Bem no meio da cruz. É o sinônimo do amor, né? O coração. E agora você pode pegar essa cruz aí e enfeitar bastante. O quanto que quiser. Só que até chegar nesse ponto, né? De amor, de alegria, ele passou por um terrível sofrimento, né? Sofreu muito. E essa aí é
É uma dinâmica que você, que é professor, que está assistindo, pode usar aí para fazer com o seu aluno, tá bom? Se você tiver dúvida, assiste a live de novo, volta. Ou se ficar bastante difícil, aí você pode entrar em contato comigo, tá bom? Pode entrar aqui no direct que a gente fala. Eu encontrei essa dinâmica e adaptei, porque o tema era um pouquinho diferente, a história era um pouquinho diferente, foi no canal da Ana Michele. Os créditos vão para ela, tá? Pois é, a cruz, o que Jesus fez na cruz? O que Jesus fez na cruz? Morreu para nos trazer vida. E Ele quer que tenhamos vida em abundância. Tudo bem? Deixa eu pegar a revista aqui. Esta foi a nossa aula de hoje, né? Que Deus te abençoe. Hoje eu fiz a aula mais cedo, né? Tá marcado para sexta-feira, eu já fiz hoje. Porque é bom a gente adiantar um pouquinho, porque sexta-feira fica muito em cima, né? Alguns colegas pediram para fazer antes, porque fica bem próximo do dia da aula. Às vezes, dependendo da dinâmica, pode não ser muito fácil, né? Apesar de que essa é muito fácil. Então, cada um aluno, me empresta aqui, Arnold, por favor. Cada um aluno pode fazer o seu e no final ele vira um marcador de página. Deixa eu ver aqui. Ele pode virar um marcador de página depois, ó, e colocar dentro da Bíblia. Assim. Ou dobradinha assim também, ó. A salvação está onde? Em Jesus. Aí, continua uma casinha. Continua uma casinha ainda, ó. E aí fica um marcador de página. E aí a dinâmica você sabe que fortalece a aprendizagem, marca o dia, né? Marca o dia da aula, assim. Vai guardar mais na memória do seu aluno, ok? Que Deus abençoe você, abençoe sua aula. E quando for no domingo, você compartilha comigo aí como é que foi, tá bom? Se deu certo fazer a cruz. Deus abençoe então. Camila, cadê? Não vai querer mostrar, não? Vai querer mostrar, Camila? O seu? A Camila sumiu. Que Deus abençoe você então, querido. Tchau, Neiva. Tchau, Zilda. Tchau, Camila. Fiquem na paz. Pois é, o sacrifício foi forte, né? Então vamos valorizar esse sacrifício aí. Deus abençoe. Que Deus reine na sua casa para sempre. Amém. Tchau. Tchau. Bem-vindo à casa de Jesus.